Nesse segmento, o autor... Então, olha só, de acordo com as afirmações aqui de cada alternativa, a gente vai perceber qual é a intenção comunicativa, qual é a intenção na questão. Olha só, o que ela está explorando. Então, o autor, ele explora a sua própria opinião, então é a opinião dele, né? Ele apresenta a sua própria opinião, ele apresenta uma opinião como geral, então ele se baseia numa opinião geral, para a partir dali ele colocar suas ideias. Ele apresenta uma opinião alheia e a comenta. Ele apresenta e comenta a sua própria opinião, sua opinião, ou ele confronta diversas opiniões. Para isso, é muito importante que você tenha em mente, né, e essa relação do amadurecimento, né, do amadurecimento leitor, no nosso conhecimento de mundo, que é o seguinte: observe que nenhum ser humano é uma ilha. Veja bem, um autor, ele começar com essa frase, nenhum ser humano é uma ilha. Por isso, não perguntem por quem os sinos dobram. E aí ele faz uma ligação, por quem os sinos dobram? Nenhum ser humano é uma ilha. O normal, né, se isso já não fosse uma frase feita, o normal não seria ele apresentar alguns elementos inicialmente, para depois ele dizer que nenhum ser humano é uma ilha, não seria o natural? Seria. Mas ele se baseou, na sua declaração inicial, ele se baseou em frase já pronta, em frase feita, já discutida. Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui a intertextualidade. Então observe que nenhum homem é uma ilha não é uma frase inventada pelo autor, mas é a frase do poeta e religioso inglês John Donne. Então já é uma frase feita, já é uma frase largamente utilizada, beleza? E Por Quem os Sinos Dobram é uma obra de Ernest Hemingway, tá? Por Quem os Sinos Dobram. Tanto assim, e eu acho que isso até chama um pouco a nossa atenção, né, no texto, porque logo depois de ele dizer que nenhum ser humano é uma ilha, ele já falou, por isso não perguntem por quem os sinos dobram. Por quê? Qual a relação de sinos dobrarem aqui, né? Mas por quê? Justamente ele encaixou frases feitas, frases já prontas, já discutidas, e a partir dali ele foi tecendo o comentário. Beleza? Então, neste caso aqui, vamos observar. Ele apresenta sua própria opinião? Não. Partindo da opinião alheia, ele comenta. Ele fala a respeito da opinião alheia. Ele apresenta uma opinião como geral, generalista? Não. Ele apresenta uma opinião alheia e ele comenta essa opinião. Voltemos lá, olha só. Essas afirmações não são dele. Nenhum ser humano é uma ilha. Por isso não perguntem por quem os sinos dobram. Eles dobram, e aí vem o comentário, nessa expressão inicial colocada aqui, que não é a opinião direta do próprio autor, mas ele comenta, olha só. Nenhum ser humano é uma ilha, por isso não perguntem por quem os sinos dobram. Eles dobram por cada um, por cada uma, por toda a humanidade. Se grandes são as trevas que se abatem sobre nossos espíritos, maiores ainda são as nossas ânsias por luz e tal. Ô Terror, mas eu sei que você aí está falando assim para mim. Peraí, Terror, mas ele está colocando a opinião dele também, porque a partir do momento que ele fala no texto, que ele comenta alguma coisa, ele coloca a sua opinião também. Sim, mas qual é a intenção aqui? Argumentativamente falando, tá? Aquela declaração inicial, aquela seria a tese, tá? O tópico frasal, a tese. E é natural que nós coloquemos num texto dissertativo, argumentativo, que nós insiramos a nossa tese, a nossa opinião, e a partir dali nós colocamos um comentário a respeito daquela nossa opinião. Nós colocamos então o que a gente diz que são os esclarecimentos a respeito daquilo. Nós então ampliamos as ideias a partir daquela opinião colocada, aquela tese colocada, aquela opinião do próprio autor. Mas aqui há um comentário baseando, né, toda aquela informação da declaração inicial. Então, o texto, essa questão aqui, ela cobra a relação argumentativa e, logicamente, a relação intertextual. Por quê? A tese colocada não é a opinião do próprio autor, mas ele buscou isso numa relação intertextual. E a partir dali ele foi comentando. É lógico, colocou ideias
também dele, mas a tese apresenta a opinião, e não é a opinião dele. Tudo bem? Ele até confirma isso, por isso ele coloca no comentário. Ele apresenta uma opinião alheia, falamos de quem é cada uma delas, né? E depois ele comenta essa opinião, dando verdade a essa opinião, mostrando que ele concorda com aquela opinião. É essa a ideia, beleza? Por isso a alternativa C é a correta.